Capítulo 4, no qual Tistu é mandado à escola, onde não fica. Até os 8 anos, Tistu não soube o que era escola. Dona Mamãe, com efeito, tinha preferido começar em casa a instrução do filho, ensinando-lhe os rudimentos da leitura, da escrita e do cálculo. Os resultados, é preciso reconhecer, não eram maus. Graças às belas figuras compradas especialmente, a letra A se instalara na cabeça de Tistu, sob a aparência de um asno, depois de uma andorinha, depois de uma águia. A letra B, sob a forma de uma bota, de uma bola ou de um balão e etc. Quanto às contas, serviam-se de andorinhas pousadas nos fios dos postes. Tistu aprendera não somente a somar e a subtrair, mas chegava mesmo a dividir, digamos, 7 andorinhas por 2 fios, o que dava 3 andorinhas e meia para cada fio. Como essa meia andorinha podia equilibrar-se num fio, eis um outro problema que todos os cálculos do mundo jamais poderão explicar. Quando Tistu atingiu os 8 anos, Dona Mamãe considerou sua tarefa terminada. Era preciso confiar Tistu a um professor de verdade. Compraram, pois, para Tistu um belo avental xadrez, botinas novas que lhe machucavam os pés, uma pasta, um tinteiro preto com figuras japonesas, um caderno de uma linha e outro de 2, e mandaram-no, acompanhado pelo criado Carolo, à escola de Mirapólvora, que gozava de excelente reputação. Todo mundo esperava que um menino tão bem vestido, com pais tão belos e ricos, e que sabia dividir e esquartejar andorinhas, realizasse prodígios nas aulas. Mas que decepção! A escola produziu em Tistu um resultado imprevisível e lamentável. Quando começava o lento desfile das letras que caminhavam a passo pelo quadro negro, quando começava a se desenrolar a monótona corrente dos 3 vezes 3, dos 5 vezes 5, dos 7 vezes 7, Tistu sentiu uma coceira no olho esquerdo e logo caía no mais profundo sono. Não é que ele fosse burro ou preguiçoso, nem que estivesse cansado. Estava cheio da maior boa vontade. Eu não quero dormir, repetia Tistu consigo mesmo. Pregava os olhos no quadro e colava os ouvidos à voz do professor, mas sentia que a coceirinha estava chegando, tentava por todos os meios controlar o sono. Cantava bem baixinho uma bela canção que inventara. 1/4 de andorinha, será a sua pata ou será uma asinha? Se fosse uma empada eu comia todinha. Não adiantava. A voz do professor ia se transformando numa canção de ninar. A noite descia sobre o quadro negro. Tistu ouviu o teto cochichar. Por aqui, belos sonhos. E a aula se transformava em aula de sonhar. Tistu! Gritava de repente o professor. Não foi de propósito, professor, repetia Tistu, acordando num sobressalto. Isso não interessa. Repita o que acabei de dizer. 6 empadas dividida por 2 andorinhas, 0. No primeiro dia de aula, Tistu voltou para casa com o bolso repleto de zeros. No segundo dia, ficou de castigo por mais 2 horas, isto é, ficou mais 2 horas a dormir na aula. Na tarde do terceiro dia, o professor entregou a Tistu uma carta para seu pai. Na dita carta, o senhor papai teve a desdita de ler estas palavras. Prezado senhor, o seu filho não é como todo mundo. Não é possível conservá-lo na escola. A escola devolvia Tistu a seus pais. Capítulo 5, no qual a preocupação pesa sobre a casa que brilha e no qual se decide para Tistu um novo sistema de educação. A preocupação é uma ideia triste que nos comprime a cabeça ao despertar e permanecer ali o dia todo. A preocupação se serve de qualquer meio para penetrar nos quartos. Ela se insinua como o vento no meio das folhas, monta a cavalo na voz dos pássaros, desliza pelos fios da campainha. Naquela manhã, em Mirapólvora, a preocupação se chamava Não é como todo mundo. O sol não se decidia a levantar-se. É bem aborrecido ter de acordar este pobre Tistu, dizia ele. Logo que abrir os olhos, vai lembrar-se de que foi expulso da escola. O sol pôs um abafador no seu dínamo e lançou uns raiozinhos de nada, embrulhados em bruma. O céu permaneceu cinzento em cima de Mirapólvora. Mas a preocupação dispõe de outros recursos. Dá sempre um jeito de chamar a atenção. Ela se infiltrou desta vez na grande sirene da fábrica. E todo mundo em casa ouviu a sirene gritar: Não é como todo mundo! Tistu não é como todo mundo! E foi assim que a preocupação penetrou no quarto de Tistu.
Que será de mim? Perguntou a si próprio e afundou a cabeça no travesseiro, mas não conseguiu adormecer de novo. Era desesperador, reconheçamos, dormir tão bem nas aulas e tão mal na cama. Se a Amélia, a cozinheira, resmungava sozinha acendendo o forno. Nosso Tistu não é como todo mundo? Quem é que prova? Tem 2 braços, 2 pernas. O criado Cárolo, polindo raivosamente o corrimão da escada, ficava repetindo: Tistu não ser como os outros? Cárolo, fazendo questão de declarar, tinha um leve sotaque estrangeiro. Na cavalariça, os jóqueis cochichavam. Não é como todo mundo? Um garoto desses? Você engole essa? E como os cavalos participavam das preocupações dos homens, até os puros-sangues groselha pareciam nervosos. Batiam com as ferraduras, davam arrancos nas rédeas. 3 fios brancos apareceram de repente entre a crina da bonita. Só o pônei ginástico permanecia alheio a toda essa agitação e comia tranquilamente o seu feno, mostrando seus belos dentes. Mas exceto esse pônei que bancava o indiferente, todo mundo perguntava o que ia ser de Tistu. E os que se faziam esta pergunta com aflição maior eram, é claro, os pais do menino. Diante do espelho, o Sr. Papai passava a brilhantina no cabelo, mas sem nenhuma alegria, quase automaticamente. Eis um menino, pensava ele, que parece mais difícil de educar do que um canhão. Rosada entre os travesseiros rosados, Dona Mamãe deixou cair uma lágrima dentro do café com leite. Se adormece na aula, como poderá aprender? Perguntava ela ao Sr. Papai. Talvez a distração não seja uma doença incurável, respondeu ele. Em todo caso, é menos perigoso que a bronquite, continuou Dona Mamãe. Mas, de qualquer modo, é preciso que Tistu se torne um homem, disse o Sr. Papai. Após esse violento diálogo, calaram-se um momento. Que fazer, pensavam os dois, cada um em seu canto. O Sr. Papai era homem de decisões rápidas e enérgicas. Dirigir uma fábrica de canhões retempera uma alma. Por outro lado, amava muito o filho. É muito simples, declarou ele. Achei a solução. Tistu não aprende nada na escola? Pois bem, não vai mais pisar em escola alguma. Se os livros o fazem dormir, fora com os livros. Vamos experimentar com ele um novo sistema de educação, já que não é como todo mundo. Ele aprenderá as coisas que devem saber, olhando-as com os próprios olhos. Ensinar-lhe-ão no local a conhecer as pedras, o jardim, os campos. Explicar-lhe-ão como funciona a cidade, a fábrica e tudo o que puder ajudá-lo a se tornar gente grande. A vida, afinal, é a melhor escola que existe. Vamos ver o resultado. Dona Mamãe aprovou com entusiasmo a decisão do Sr. Papai. Quase lamentou não possuir outros filhos nos quais pudessem aplicar um sistema educativo tão sedutor. Para Tistu, adeus empadinhas comidas às pressas, pasta a carregar nas costas, carteira onde a cabeça tombava sozinha e punhados de 0 a escorrerem do bolso. Começava uma vida nova, e o sol se pôs de novo a brilhar. Capítulo 6, onde Tistu recebe uma lição de jardim e descobre ao mesmo tempo que possui polegar verde. Tistu pôs o chapéu de palha para ir à aula de jardim. Era a primeira experiência do novo sistema. O Sr. Papai havia julgado melhor começar por ali. Uma lição de jardim, afinal de contas, é uma lição de terra. Essa terra em que caminhamos, que produz os legumes que comemos e o capim com que os animais se alimentam, até ficarem bastante gordos para serem comidos. A terra, tinha declarado o Sr. Papai, está na origem de tudo. Tomara que o sonho não venha, dizia Tistu consigo mesmo a caminho da aula. O jardineiro Bigode, prevenido pelo Sr. Papai, já esperava o aluno na estufa. O jardineiro Bigode era um velho macambuzo de pouca conversa e não lá muito amável. Uma extraordinária floresta, cor de neve, brotava-lhe entre o nariz e a boca. Como descrever os bigodes de Bigode? Uma das maravilhas da natureza. Nos dias de vento, quando o jardineiro passava de pau-ombro, era um verdadeiro espetáculo. Pareciam 2 chamas que lhe saíssem do nariz para queimar-lhe as orelhas. Tistu bem que gostava do velho jardineiro, mas tinha um pouco de medo. Bom dia, Sr. Bigode, disse Tistu tirando o chapéu. Ah, você chegou. Vamos ver do que é capaz. Está vendo este monte de terra e esses vasos? Você vai encher os vasos de terra e enfiar o polegar bem no meio para fazer um buraco. Depois, ponha tudo em fila ao longo do muro. Então a gente coloca nos buracos as sementes que quiser. As estufas do Sr. Papai eram admiráveis e dignas em tudo do resto da casa. Sob a proteção dos vidros cintilantes, mantinha-se, graças a um aquecedor, um ar úmido e quente. Ali, mimosas floresciam em pleno inverno,
Cresciam palmeiras importadas da África e cultivavam-se lírios pela sua beleza e jasmins pelo seu perfume, e até orquídeas, que não são belas nem cheiram, por um motivo inteiramente inútil para uma flor: a raridade. Neste ponto eu discordo do autor. Eu acho as orquídeas lindas e belas e muitas são perfumadas. Bigode era o senhor daquele recinto. Quando Dona Mamãe, aos domingos, trazia as amigas para verem a estufa, ele postava-se à porta, de avental novo, tão amável e falante quanto um cabo de enxada. À menor tentativa de acender um cigarro ou tocarem numa flor, Bigode saltava sobre a imprudente. Era o que faltava. Será que as senhoras querem sufocar e estrangular minhas flores? Tistu, ao realizar o trabalho que Bigode lhe confiara, teve uma agradável surpresa. Este trabalho não lhe dava sono. Ao contrário, dava-lhe um grande prazer. Ele achava que a terra tinha um cheiro gostoso. Um vaso vazio, uma pá de terra, um buraco com o dedo, e o serviço estava pronto. Passava-se logo ao seguinte. Os vasos iam se alinhando rente ao muro. Enquanto Tistu prosseguia o trabalho com afinco, Bigode dava lentamente uma volta pelo jardim. E Tistu descobriu aquele dia por que é que o velho jardineiro falava tão pouco com as pessoas. Ele conversava com as flores. Vocês compreendem facilmente que depois de cumprimentar cada rosa de um ramo, cada cravo de uma touceira, já não há voz que chegue para distribuir "Boa noite, meu senhor", ou "Bom apetite, minha senhora", ou "Saúde", quando alguém espirra. Todas essas coisas, enfim, que fazem os outros dizerem "Como ele é bem educado". Bigode ia de uma flor a outra, preocupando-se com a saúde de cada uma. Então, Rosa Chá, está sempre fazendo as suas. Guarda os botões escondidos para fazê-lo abrir quando ninguém espera. E você, trepadeira, está pensando que a rainha da montanha, querendo fugir pelo alto dos caixilhos? Veja se são modos. Em seguida, virou-se para Tistu e gritou-lhe de longe: "Então, é para hoje ou para amanhã?" "Um pouco de paciência, professor, só faltam 3 vasos", respondeu Tistu. Apressou-se em terminar e foi ao encontro de Bigode, na outra ponta do jardim. "Pronto, acabei." "Bom, vamos ver", resmungou o jardineiro. Voltaram devagarinho, porque Bigode aproveitava, ora para cumprimentar uma grande peônia pelo seu belo aspecto, ora para encorajar uma hortênsia a se tornar mais azul. De repente, eles pararam imóveis, boquiabertos, estupefatos, fora de si. "Será que estou sonhando?", disse Bigode, esfregando os olhos. "Você está vendo o mesmo que eu?" "Estou sim, Sr. Bigode." Ao longo do muro, ali mesmo, a poucos passos, todos os vasos que Tistu enchera haviam florescido em menos de 5 minutos. Não é preciso explicar. Não se tratava de uma tímida floração, hastes pálidas e hesitantes. Nada disso. Em cada vaso se avolumavam as mais soberbas begônias, e todas formavam alinhadas uma espessa sebe vermelha. "É inacreditável", dizia Bigode. "É preciso pelo menos 2 meses para begônias assim." Um prodígio é um prodígio. Primeiro a gente o constata, depois procura explicá-lo. Tistu perguntou: "Mas se não havia posto semente, Sr. Bigode, de onde é que saíram essas flores?" "Mistério, mistério", respondeu Bigode. Em seguida, tomou bruscamente nas suas mãos calejadas a mãozinha de Tistu. "Deixe ver o polegar." Examinou atentamente o dedo do menino, em cima e embaixo, na sombra e na luz. "Meu filho", disse enfim, após madura reflexão, "ocorre com você uma coisa extraordinária, surpreendente. Você tem polegar verde." "Verde?", exclamou Tistu, muito espantado. "Eu acho que é cor-de-rosa, e até que está bem sujo, verde coisa nenhuma." Olhou seu polegar, muito normal. É claro que você não pode ver", replicou Bigode. "O polegar verde é invisível, a coisa se passa dentro da pele. É o que se chama um talento oculto, só um especialista que o descobre. Ora, eu sou um especialista. Garanto que você tem polegar verde." "E para que serve isso de polegar verde?" "Ah, é uma qualidade maravilhosa", respondeu o jardineiro. "Um verdadeiro dom do céu. Você sabe, há sementes por toda a parte. Não só no chão, mas nos telhados das casas, no parapeito das janelas, nas calçadas das ruas, nas cercas e nos muros. Milhares e milhares de sementes que não servem para nada. Estão ali esperando que um vento as carregue para um jardim ou para um campo. Muitas vezes elas morrem entre 2 paredes, sem terem podido transformar-se em flor.
Mas se um polegar verde encosta numa, esteja onde estiver, a flor brota no mesmo instante. Aliás, a prova está aí, diante de você. Seu polegar encontrou na terra sementes de begônia, e olha o resultado. Que inveja que eu tenho! Como seria bom para mim, jardineiro de profissão, um polegar verde como o seu. Tistu não pareceu muito entusiasmado com a descoberta. Já vão dizer de novo que eu não sou como todo mundo, resmungou. O melhor, replicou Bigode, é não falar nada com ninguém. Que adianta despertar curiosidade ou inveja? Os talentos ocultos em geral trazem aborrecimentos. Você tem o polegar verde, está acabado. Mas guarde para você e fique em segredo entre nós. E no caderninho de notas entregue pelo Sr. Papai que Tistu deveria fazer assinar no fim de cada aula, o jardineiro Bigode escreveu apenas: este menino revela boas disposições para a jardinagem. Gostou dessa parte da história? Amanhã tem mais. Fique ligado. Beijo, Flores da Nó.